Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Essa foi a segunda. E a terceira? Então, a segunda prisão ocorreu por conta do Milton Neves. Gislaine Nunes não é aquela que defendeu o Ronaldinho? Ou não? Qual? A Gislaine Nunes? A Gislaine Nunes defendeu um monte de jogador. Então, tô vendo aqui que ela, no meio era estranho. O Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho, isso. Ela tem os jogadores que processaram a portuguesa até tá indo para leilão agora e tá nesse meio. A Gislaine me defendeu na segunda prisão. A segunda prisão foi por conta do Milton Neves. Que eu disse que o Milton Neves era uma barrigada perdida. E aí fui preso por causa disso. Pena de 1 mês. Fiquei 1 mês lá. Uma pena que foi considerada a menor prisão, a menor pena da história dos presídios. Você foi condenado. Condenado, fiquei 1 mês lá. Fiquei 1 mês, desses 1 mês, 10 dias na solitária. E a última prisão foi por conta de uma denúncia que eu fiz, que eu comprovei que era uma denúncia de que o Paulo Garcia, o dono da Calunga, bancou a campanha do André Sanches para deputado federal. E isso pegou mal para ele lá dentro, porque ele se apresentava no Corinthians como opositor ao Andrés. Quer dizer, então ele não era opositor coisa nenhuma, eles estavam juntos. E depois descobriu-se que estavam mesmo. O irmão do Paulo Garcia fazia negócio lá no Corinthians, o Fernando Garcia, aquela coisa toda. E eu fui preso por causa disso. Por que eu fui preso? Essa última, quanto foi a pena? 2 meses e pouco. Por que eu fiquei preso? A juíza, ela foi dar a sentença. A sentença é espetacular. Primeiro que o promotor foi o Paulo Castilho. O promotor, uma grande cara de pau do promotor. Porque o promotor, depois eu publiquei, em vários anos seguidos, o Paulo Castilho na casa do Paulo Garcia, jantando com o Paulo Garcia. Do convívio do Paulo Garcia, do convívio das pessoas que andam com o Paulo Garcia, o promotor Paulo Castilho. E ele foi o promotor do meu caso. Ele que deu andamento ao processo. E a juíza, quando foi me condenar, ela diz o seguinte: apesar dele ter comprovado não sei o quê, eu entrei no site dele e verifiquei que havia 10 ou 15 postagens sobre o Paulo Garcia, o que era óbvio, ele era candidato a presidente do Corinthians. O cara candidato a presidente, você fala dele todo dia. E o que configura perseguição. E ela me condenou por difamação, com intenção de difamar. E aí fui preso. Cara, assim, primeiro que é o seguinte. Caraca. Ainda que tenha todo esse caso das prisões, eu critiquei aqui, prisão ao jornalista, liberdade de imprensa e tal. Isso casa muito com o que o Cardoso falou pra gente aqui na terça-feira, como toda punição pro sistema de justiça brasileiro é a prisão. Cara, não você não há meio oferece. termo. Você não, ele não, assim, pro cara ser preso, o cara não oferece nenhum perigo à sociedade. E o cara é colocado num regime fechado, preso 3 vezes, cara, por crime de opinião, por crime de. Né? Supostas difamações. Difamação. Cara, a pessoa ser presa por difamação é um absurdo. Vai fazer serviço comunitário, Absurdo. vai pagar uma cesta básica, vai fazer. O cara ser preso por calúnia e difamação, isso assim. Cara, isso é um absurdo, cara. Uma questão, Paulinho, como ficou a sua cabeça depois de passar por tudo isso? E como você olha pra trás? Isso te ajudou a ser melhor? Ou Olha, não? Ou você precisou passar por eu até ia terapia, falar isso agora. etc? Eu até ia falar isso agora, sabe? Que a prisão, ela me abriu um outro tipo de perspectiva com relação a muita coisa. Quando eu antes de ser preso, eu era muito radical com relação à questão de que eu achava que todo mundo... por exemplo, eu achava que o cara que fazia o tráfico de droga, ele tinha que estar preso. Eu achava que não que eu não ache, mas eu não entendia que muitos desses traficantes são pequenos traficantes que o cara vende um papelzinho para poder pagar a comida de casa, cara que não teve oportunidade, entendeu? Não que eu não acho que tem que ser preso, o traficante tem que ser preso. Mas eu comecei a perceber que nem todo mundo era aquele bandido maldoso que eu achava que era. Nem todo mundo que tá preso é o bandido maldoso. Aquele cara que é um perigo à sociedade. Eu comecei a perceber dentro da prisão que haviam pessoas lá, que havia pessoas lá que não tiveram oportunidade. Pessoas que realmente
se saíssem de lá, não iam voltar para lá, ou talvez se tivessem tido a oportunidade de uma pena alternativa, porque eu comecei a perceber isso. Eu julgava demais as pessoas que estavam presas e nem todas são os monstros que eu achava que eram, entendeu? Outra coisa que eu mudei a minha opinião foi a questão da saidinha. Eu achava que não tinha que ter saidinha de preso, coisa nenhuma. Isso é uma grande bobagem. O cara que tá para fazer a saidinha de preso, ele tá num regime um regime mais brando, ele já cumpriu a pena dele longa no regime fechado, e o cara que tá lá, 90% das vezes, pelo menos as pessoas que eu convivi lá, o cara não tem nenhuma intenção de fazer coisa errada. Ele tá desesperado para fazer coisa certa. Pode ocorrer mais para frente do cara, por alguma razão, voltar a ser criminoso. Mas quem tá lá começando a ir pra saidinha, o cara não tem nenhuma intenção de fazer coisa errada porque ele vai atrasar o próprio lado. Entendeu? Então, a saidinha, os presos, eles contam a saidinha lá com risquinho, quanto que falta para fazer a próxima saidinha. É quase um evento lá dentro, a espera de uma saidinha para outra. E é muito importante para as famílias, porque o cara, às vezes, ele tá... ele não vê a família há muito tempo. É difícil, os familiares indo visitar também o sofrimento. E se ele não tiver revitalizado essa relação de familiar amparo, por tanto tempo, na hora que ele sair de fato, a chance dele voltar a delinquir é muito maior. É muito maior. E as pessoas não conseguem pensar sobre isso. Exatamente, é um pensamento muito raso, cara. Então, a minha cabeça mudou muito com relação a isso, também com relação à questão social de muitos assuntos, entendeu? Isso foi muito importante para mim. Eu melhorei nesse aspecto como ser humano, porque eu fui um cara criado, embora eu nunca fosse um cara de direita e sempre tivesse ideias mais à esquerda, hoje mais ainda, eu fui criado por uma família absolutamente direita. Então, você imagina, as minhas referências eram péssimas. De pai, de tio, de tudo. Referências péssimas, péssimas. E aquilo acaba influenciando um pouco negativamente em algumas tomadas de decisões, como, por exemplo, a avaliação que eu tinha com relação a esse negócio de saidinha, esse tipo de coisa. Várias situações de achar que o cara que roubou uma bala na mercearia, ou então um negócio para comer, eu achava que o cara tinha que ser preso. Nossa, cara. Isso é um absurdo. Quer dizer, por quê? Por questão familiar mesmo. Porque eu achava que tinha que ter tolerância zero contra o crime, entendeu? Não tem que ter tolerância zero contra o crime. Há casos e casos. Claro. Há casos e casos. Há casos gravíssimos e casos que podem ser tratados de outra maneira. A grande maioria dos crimes no Brasil são reflexos da sua própria desigualdade, do que o Estado não consegue fornecer a pessoas que precisam, entendeu? Isso acaba melhorando o jornalismo. Um grande erro que eu cometi no jornalismo, não sei se vocês vão me perguntar isso, mas o grande erro que eu cometi no jornalismo foi reverberar a Lava Jato. Como se fosse a mais pura verdade. Eu e um monte de gente conhecida. Reinaldo Azevedo, a Globo por outros interesses, mas um monte de gente acabou tratando todo aquele período da Lava Jato com verdade absoluta. Mas a gente recebeu o ex-ministro da Justiça na terça, não sei se você viu, o José Eduardo Cardoso, e a gente falou disso também, e cara... Ele era o ministro quando a Lava Jato... Até setores da esquerda achavam que a Lava Jato seria a solução contra a corrupção. E não foi. E aí, depois que você descobre o que realmente aconteceu, um conluio do juiz com os promotores, entre outras coisas, eles queriam até arrumar dinheiro, negócio de fundo que eles estavam fazendo lá de Lava Jato, e graças ao Intercept, a gente conseguiu descobrir muita coisa. Um erro gravíssimo. Eu fiz questão de publicar no meu blog um pedido de desculpas públicas pro Lula. Porque eu tratei ele muito mal nesse período. Entendeu? Tratei ele muito mal nesse período. Eu tratei ele da maneira como a Lava Jato apresentou ele para todo mundo e que a imprensa acabou reverberando, entendeu? E eu pedi desculpas. Não me arrependo de nenhuma crítica
que eu tenha feito a gestão dele como presidente. Uhum. Porque são críticas que eu realmente... Fazer parte do jogo. Faz parte do jogo, Sim. assim como eu tenho críticas agora, mas eu jamais poderia ter tratado ele da maneira como eu tratei. Como um criminoso. Como no caso. criminoso, como eu tratei ele como criminoso. Entendeu? Entendi. E eu jamais poderia ter tratado, e eu pedi desculpas públicas a ele, e toda vez que eu vou para algum lugar eu peço. Porque eu sempre aquilo eu acho que eu tenho que pedir desculpa para sempre para ele. Porque, qualquer outro assunto, que nem eu pedi para Leila agora também, que me processou 10 vezes. Eu acho que quando você erra, você tem que reconhecer o erro e pedir desculpas.